Eles têm que fazer essa programação, tá? E também, o que acontece? Criar esse cenário apocalíptico, entendeu? Que está nas escrituras, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Pelo amor de Deus, se alguém ainda acha que Bíblia é palavra de Deus, fidedigna, precisa estudar, precisa pesquisar, porque não tem absolutamente nada disso, tá? Existe, é um livro, como os nossos parceiros falam, é um livro de história, muito manipulada por esse pessoal, mas que mostra a relação de grupos de pessoas de outros lugares, vamos botar assim, de outros lugares, com determinadas famílias, tribos daqui, com determinadas razões. Ficam criando essas crises, a gente já... por exemplo, na Austrália, já estão começando a falar de lockdown por causa da crise aí do petróleo, do desabastecimento, por causa do conflito no Oriente Médio. Então, vão começar de novo os lockdowns para não andar de carro, evitar circulação, não gastar combustível, todo mundo em casa remotamente. O pessoal já está falando disso daí abertamente, não só lá, como na Europa também, em vários locais. Já estão com esse papo aí, não é? Já estão falando, poxa, a gente tem aí 30 dias, sei lá, 60 dias de gasolina para avião na Europa. KLM já cancelou não sei quantos voos, a SAS, a Lufthansa, está todo mundo cancelando voos. Um monte de voos. Imagina uma loucura isso aí que vai acontecer. Está chegando o verão, férias na Europa, onde o pessoal circula para cima e para baixo. Aí está todo mundo preso em casa, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém vai viajar, ninguém vai fazer nada. É já começando a ficar. E se escalar, gente, se a coisa escalar como a gente está vendo que está escalando, porque é o que eles querem, aí isso aí vai degringolar um monte de coisas que a gente está falando, que eu estou falando há mais de ano, que eu estou até... Está até chato eu ficar me repetindo o tempo inteiro. Mas eu acho assim, a gente está vivendo situações tão absurdas, gente. A gente está vivendo situações tão impressionantes, tá? De uma fome sendo fabricada, confeccionada, tá? Sendo planejada no papel por esse pessoal. Isso é uma fome planejada que eles estão fazendo, tá? Para criar instabilidade, não é? Isso não precisava acontecer nada disso. Não precisava. Eles estão implodindo o sistema, não é? Até estava ontem à noite conversando com o pessoal do Dakhla Austrália, né? do núcleo novo de Dakhla, né? Nosso novo... O pessoal lá, a Aline, a Pamela, a Viviane, né? O pessoal... Viviane de lá, não a minha. Tem uma xará lá, o pessoal do núcleo conversando e falando, né? Dessa situação complicada que está lá, já estão se preparando lá. Inclusive, estranhamente, existem duas refinarias, pelo que eu pude ver na Austrália, duas refinarias de petróleo. Uma, estranhamente, essa semana explodiu lá, pegou fogo, sei lá. O que está acontecendo, gente? Estranho, que coincidência. Que coincidência. Ou seja, os negócios assim absurdos. Está na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Os preços no supermercado. Acabei de chegar do supermercado e eu sempre dou uma passeada, olho os preços, assim. Né? E está disparando e vai disparar mais, gente. Precisamos nos preparar. Estocar alimento, água. Já falei dos remédios de uso contínuo. Se preparem, gente. Se preparem. Amanhã vai ser um dia para se observar como é que vai escalar o negócio, porque fizeram esse cessar-fogo aí, estão perguntando do conflito, vamos dar uma pincelada. Fizeram esse cessar-fogo postiço, não é? Postiço, que não... Tem um lado que não quer cessar-fogo nenhum, né? Quer continuar com o objetivo deles, né? E o que acontece? Hoje já está lá, conflito, furando um bloqueio, um diz que está bloqueando, outro diz que não, que eles é que estão bloqueando. É um absurdo, um absurdo, um absurdo. Se avançarem, gente, vai ser complicado, hein? Se avançarem aí, se os Estados Unidos botar tropa no Irã, se eles forem bombardear, como o presidente lá está falando, né? Bombardear
ponte, infraestrutura, usina de desalinização de água. O Irã vai rebater, hein? Vai detonar essa infraestrutura toda no Golfo, em Israel, na Arábia Saudita. Isso aí vai ser uma loucura, gente. Olha, eles estão forçando uma barra absurda. Eles estão querendo criar, tá, um conflito bíblico ali, tá? Apocalíptico. A gente já falou algumas vezes aqui dessa situação das lideranças, não é? Das lideranças seguirem uma determinada programação que tem a ver com uma programação feita pelos Anunnakis, tá? Muito tempo atrás. Por quê? Não sabemos ainda, tá? Mas a gente já falou, nosso presidente Jurandir já falou, não é? Dessa programação. É uma programação, entre aspas, apocalíptica, tá? De cunho místico religioso. Eles precisam, né? Esse grupo ligado aos Anunnakis, que é praticamente o governo do mundo todo, precisam cumprir isso daí. Então, eles ficam tentando criar situações para poder acelerar isso daí e, né, para, vamos dizer assim, uma possível. Eu não queria ir por essa estrada, eu não queria ir por esse percurso, porque é complicado, é meio polêmico, tem que ter cuidado com as palavras, mas vamos dar uma pincelada, porque vocês vão estar assistindo isso tudo, gente. Eles têm que fazer essa programação, tá? E também, o que acontece? Criar esse cenário apocalíptico, entendeu? Que está nas escrituras, que não tem nada a ver com palavra de Deus, tá? Pelo amor de Deus, se alguém ainda acha que Bíblia é palavra de Deus, fidedigna, precisa estudar, precisa pesquisar, porque não tem absolutamente nada disso, tá? Existe, é um livro, como os nossos parceiros falam, é um livro de história, muito manipulada por esse pessoal, mas que mostra a relação de grupos de pessoas de outros lugares, vamos botar assim, de outros lugares, com determinadas famílias, tribos daqui, por determinadas razões. Inclusive, o professor Mauro Bilino, famosíssimo, não é que eu estudei com ele 7 anos aí, pelo menos, tem todos os livros, assisti, sei lá, dezenas e dezenas de aulas, que foi um dos tradutores oficiais do Vaticano, tá? Ele, um belo dia, já falei muitas vezes aqui, tá? Traduzia ao pé da letra. Ele tinha acesso a vários textos lá, principalmente o masorético do texto hebraico, e traduziu aquilo, ele olhou e falou: mas isso aqui não é um livro de religião, isso aqui não é um livro que fala de Deus, de coisa. Isso aqui é um livro de história que conta a relação entre grupos, não é um grupo, são grupos de pessoas de outro lugar, de outro mundo, de outra coisa, com determinadas famílias e tribos aqui. É isso aí, o suco, né? Isso aí, isso é que me atraiu a estudar com o Mário Bilínio, porque do jeito que ele descreveu, é exatamente como os nossos amigos, nossos parceiros, nos descrevem. Ele fala muita coisa que os parceiros falam. Obviamente, não em 100%, não é? Mas, assim, facilita a compreensão, a informação destrinchada, tá? E organizada, esquematizada pelo Mauro Bilínio, ajuda a gente a compreender as ocasiões em que os parceiros falavam desses assuntos para a gente. Dá para entender melhor, dá para encaixar melhor. Só que não tem condição de fazer vamos dizer, uma live sobre isso aí indo a fundo. Não tem condição, gente. Infelizmente, não dá. É um assunto extremamente polêmico e tem muita coisa que não dá para abrir ainda. Não dá, os seres até não permitem ainda, não dão autorização para determinados assuntos. Mas é isso, basicamente é isso aí. Tá? Foi um livro extremamente manipulado, tem o dedo Anunnaki ali, muita coisa. Tá? Tem os asseclas, não é? Os servos dos Anunnaki, mexendo na história, fazendo determinadas manipulações no texto, tá? Justamente para
seguir essa programação que os Anunnakis têm, uma programação, entre aspas, apocalíptica, vamos botar assim, tá? Eles precisam que isso aí aconteça. Isso aí não tem nada a ver com ordens divinas, comando de Deus, fim de mundo. E não tem nada a ver com isso. Isso aí, da maneira teológica, entre aspas, que é explicada, é uma fantasia total, porque a teologia é a imaginação do pessoal que está falando isso daí. Teologia é uma grande ficção, tá? É uma criação humana. Isso aí o Mauro Bilini, o professor Bilini, fala direto. Esses teólogos aí têm uma imaginação fértil, porque o texto fala X e eles interpretam Y. Parece banal falando desse jeito, parece uma coisa superficial, parece uma coisa meio banal, porque não dá para destrinchar aqui. Primeiro que vai virar noite, né? Porque aí tem que trazer exemplo, mostrar as coisas. E é um assunto complicado que não dá para fazer aqui, não. Por favor, nem adianta vir. Estou vendo aqui umas perguntinhas. Tem que dar só uma pincelada, porque vocês estão vendo isso. A gente está vendo o que está acontecendo. Não é? Esse conflito aí, do jeito que está se desenhando, eles estão forçando essa situação apocalíptica. Estão forçando porque, de acordo, eu não sei se essas lideranças acreditam nisso de verdade, ou se eles sabem que é um artifício para que determinada situação se concretize e se materialize. O que é? Essa vinda do anticristo, do Machia, do Mahdi. Isso é uma criação, não é? Isso aí é uma programação Anunnaki, tá? Uma programação deles, é uma, entre aspas, profecia deles, que não tem nada a ver com vamos dizer assim, com a realidade de uma volta, não é? Por exemplo, no caso de Jesus, né? O Messias vai voltar. Não é assim, gente, é totalmente diferente a situação. Até porque a história dele está totalmente distorcida na Bíblia, tá? Totalmente distorcida. Está muito distorcida. Tá? E a gente vai, obviamente, à medida que os parceiros autorizem, a gente vai começando a soltar. Mesmo internamente dentro de Dáquila, não dá para falar um monte de coisa, gente, porque a gente sabe muito bem que tem muita gente lá, sai gravando, não é? Não tem critério nenhum, não tem nível consciencial, já soca em grupo aberto, então pega essas informações. Aí fica, deixa eu ver aqui, vou montar uma mentoria, vou montar não sei o que em cima disso aqui, não tenho entendimento, e mistura, faz uma confusão do caramba, e só traz desentendimento, má compreensão de uma situação. E aí, o que a gente está aqui para fazer, gente, basicamente? É justamente repassar para o pessoal como foi a história realmente. Não é para passar desinformação ou informação distorcida. Não foi por isso, não foi para isso que nosso presidente, Urandir, quando celebrou o acordo com as 49 raças, determinou toda interação, tudo tem que ser físico, verbal, cara a cara, gravado, filmado, justamente para não ter mais distorção como aconteceu no passado. Tá? Se as nossas notícias são fake news, como eu tenho certeza que muita gente está entendendo, está vendo, está constatando, imaginem a nossa história. Não é? Já pincelei aqui para vocês sobre a Tartária, né, que tem aí 16 anos que eu pesquiso, porque em 2010, 2011, o Idibel, eu perguntando para o Bilu, para o Idibel, e aí, a Tartária? É verdade, não é verdade? Porque eu achava uma grande maionese. Aí ele falou, não, pesquise tem a ver com a origem da humanidade. E desde então eu venho pesquisando. Só que eu fiquei anos, né, sem me aprofundar muito, porque eu achava muita maionese. Só que recentemente, de um tempo para cá, comecei a me aprofundar, mas isso daí realmente é um escândalo. É um monte de coisa assim impressionante. Principalmente com o pessoal mais técnico, entre aspas, que tem um approach, tem uma pegada mais técnica na pesquisa,
como determinadas pessoas que eu venho seguindo, que já falei aqui para vocês várias vezes, aqui nas lives, que são engenheiros que estão pegando e desconstruindo. Peraí, não tinham tecnologia para construir esses palácios, essas pontes, essas coisas. E outra coisa, não é? Determinados lugares, em vários lugares do mundo, determinadas construções em vários lugares do mundo são muito mais antigas. Né? O exemplo, por exemplo, conversando com as meninas ontem na Austrália, o pessoal da Austrália, a situação desses. Inclusive, eu estava assistindo até ontem de noite, elas me mandaram um documentário muito legal, que eu estou assim, olhando, né? Coisas em Melbourne, e perto de Melbourne, uma cidadezinha chamada Ballarat, perto de Melbourne, em Victoria, né? Estado de Victoria, com gente com túneis subterrâneos, com umas construções assim totalmente absurdas, numa cidadezinha que hoje não é tão grande. Imagina 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, era uma cidade de 13 mil habitantes, em 1800 e alguma coisa. Como que construíram essas coisas monumentais, esses túneis absurdos, os subterrâneos impressionantes? Quem que fez isso, gente? É um negócio tão louco. Como uma das nossas, né, que inclusive trabalha com mina, né, na mineração lá, não é boba, gente, não é pessoal, não é bobão, não é gente bobo, não. É gente que tem entendimento, tem consciência e descobriu lá a Fortaleza Estrela no meio da Austrália, lá no meio do Outback, lá. Pô, como assim? Antiquíssimo o negócio. Ou seja, a mentira é monstruosa, gente. É grotesca até. Entendeu? Então, é aquele negócio. A gente faz o possível, né, também, né? Então, na medida do possível, a gente vem soltando, tentando mostrar, inclusive, incentivar vocês a irem buscar conhecimento, irem pesquisar, a irem procurar, não é? Respostas também. É importante a pesquisa. Tá? A pesquisa de primeira pessoa é muito importante, porque faz alguma coisa, isso os parceiros sempre falaram para a gente, faz alguma coisa na nossa mente que você começa a montar o quebra-cabeça, ele te dá uma convicção muito grande. Então, assim, é muito importante. Então, assim, esse momento aí que a gente está vivendo, desse desenho de apocalipse que a gente está vendo, isso tudo é fabricado, isso é forçado, gente. É totalmente forçado. Inclusive, existem determinados grupos religiosos, não é? Ligados a judaísmo, ligados com cristãos também, esses evangélicos americanos, não é? Muito ligados a determinadas correntes. É complicado de falar isso, gente. Eu não me sinto muito confortável de falar aberto isso daí, que as pessoas podem entender errado as coisas. Mas eles estão, assim, imbuídos, entenderam? De acelerar a vinda do Messias, ou a vinda do Machia, né? Para os judeus e tal, e até o Mahdi lá para os muçulmanos também. Eles estão forçando aí um conflito, uma situação, em cima desses relatos bíblicos distorcidos, para criar essa confusão que a gente está vendo. E não estão nem aí, gente, hein? Não estão nem aí. É muito interessante isso. É muito interessante. E as pessoas não enxergam, não ligam os pontinhos. Como assim? Como assim? É um negócio tão louco. Eu fico assim, impressionado. E mais impressionado ainda de ver como a coisa vem acontecendo. Não é? Não tem aquela passagem do Gog e Magog? Olha aí. Gente, eles estão forçando uma situação. Isso é artificial, isso aí não tem nada a ver com escrituras. Ai, o livro sagrado, a palavra sagrada. Isso é manipulação dessa galera toda, gente. Esse povo aí, principalmente em cima de medo. Medo é com eles mesmo, não é? Sempre foi assim. Então, não é novidade, gente, não é novidade. Então, é complicado. E a gente está vendo o que a gente está notando, gente. Uma convergência muito grande de situações, não é? A gente está vendo uma convergência, uma aceleração desses processos todos de fim dos tempos, entre aspas. Não é? Alguns desses processos artificiais, porque estão sendo impulsionados por essas oligarquias que estão seguindo esse projeto, estão seguindo as ordens lá, porque os Anunnakis querem o circo pegando fogo mesmo, querem detonar,
A galera quer uma redução absurda de população, tá?